Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Pauta, sempre trazendo informação, conhecimento sobre saúde e bem-estar para você, nosso espectador e também ouvinte. Lembrando sempre, nosso programa Saúde em Pauta vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, no canal do YouTube do Complexo de Saúde São João de Deus e também presente nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Music e também Deezer. Mais uma vez, então, sejam bem-vindos ao nosso episódio, que hoje trará como tema violência sexual. CSSJD, referência no acolhimento e esperança para as vítimas. E comigo aqui, um time muito especial de profissionais do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Cláudia Geralda Graciano, ela que é psicóloga. João Francisco Avelar, que é o nosso gerente assistencial. E também o nosso gerente da RUI, Rede de Urgência e Emergência, Cícero Luiz da Silva Freitas. Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Saúde em Pauta. Muito obrigado, Cícero, pela presença. Eu que agradeço, Rubens, o convite de estar contribuindo com esse programa. Vai ser muito rico de informações. Geralda, super experiente na área da psicologia, atuando há muitos anos aqui no São João. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui contribuindo, né, com a orientação da população e também valorizando o nosso complexo na sua atuação na comunidade. João, seja bem-vindo também. Você é gerente assistencial, coordenando aí uma equipe, né, gerenciando uma equipe grandiosa no São João. Isso aí, Rubens. Eu agradeço pelo convite e com toda certeza podemos aqui esclarecer para toda a sociedade, né, questões relacionadas aí ao atendimento de supostas vítimas de violência sexual aqui na instituição. Esse é o nosso podcast Saúde em Pauta, que está começando com a minha apresentação Rubens Souza, produção de Letícia Enes, o apoio da Assessoria de Comunicação do Complexo de Saúde São João de Deus e apoio também do SND, Serviço de Nutrição e Dietética. E contando com o patrocínio especial da cafeteria Café Preto, que hoje está preparando aqui um lanche especial para essa equipe. Nós já podemos degustar um pouquinho aqui, né, das delícias do Café Preto. E vocês podem seguir a Cafeteria Café Preto no @Cafeteria Café Preto, simples assim. Vocês podem seguir e conferir todas as delícias que eles preparam todos os dias. Agora, melhor do que conferir no Instagram é ir pessoalmente na Rua Rio de Janeiro, 1058, na esquina com a Rua Maranhão, bem no coração de Divinópolis, para que vocês possam deliciar de tudo isso que está sendo exposto aqui e, claro, muito mais. E aproveitar, deixar um abraço especial aqui para o Lucas, né, que está lá na cafeteria junto com toda a sua equipe e fez questão de estar conosco nesse nosso projeto, nesse nosso programa Saúde em Pauta. Vamos então à nossa pauta do dia, né? Muitas perguntas aqui elaboradas, já discutimos um pouco sobre esse tema que é uma questão tão complexa, né, e tão delicada. Né, as pessoas que passam, que são vítimas de violência sexual, elas precisam de fato de um atendimento especializado, humanizado e que vai além das portas do complexo de saúde, que é o que a gente sempre fala. É um trabalho em conjunto, uma equipe multidisciplinar dentro e fora do São João de Deus, né? E para começar, eu queria fazer uma pergunta que é o básico, que é o cerne aqui do nosso discurso de hoje, que é com relação à violência sexual. Afinal, o que caracteriza a violência sexual? Cláudia, você poderia, por favor, falar um pouco para a gente? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a violência sexual se caracteriza por qualquer ato sexual que aconteça sem o consentimento, contra a vontade ou por persuasão, né? É muito comum a figura de autoridade ou alguém que tem uma força maior usar disso como forma de coagir a vítima a se submeter a essa situação de violência, né? E uma coisa muito importante também é que a pessoa vítima de violência sexual, essa marca permanece para sempre. Ao longo da vida, vários outros sintomas vão aparecer, como até uma forma de tentar denunciar isso, porque até recentemente, antes de começar esse projeto, né, acho que tem 7 anos, João? Sim. Que iniciou o atendimento aqui, né, não é mais feito na delegacia. Qualquer pessoa vítima de violência sexual na nossa cidade deve se dirigir o quanto antes para o Complexo de Saúde São João de Deus, seja qualquer hora do dia ou da noite, será ouvida por um psicólogo e depois encaminhada para os demais atendimentos, coleta de vestígios pelo médico, de acordo com a faixa etária, né? As crianças serão atendidas por um pediatra, as mulheres serão atendidas pelo ginecologista e, no caso de violência contra um homem, ele será atendido por um cirurgião geral e
e feita a coleta de vestígio e depois, posteriormente, feitos os encaminhamentos da documentação pertinente ao processo. Certo. Você está aí, né, como você disse agora há pouco, já são 7 anos que o projeto está em execução e você tem um trabalho na área de psicologia que já vai para muitos anos também. Quantos anos na área? Aí o Rubens já está mexendo numa coisa muito sensível que vai denunciar a minha idade, né? Eu tenho quase 30 anos de formada. Certo. E aqui no São João eu tenho 23 anos que eu atuo na psicologia clínica e todas essas evoluções, né, da absorção do serviço de psicologia como suporte das equipes multidisciplinares, eu sempre acompanho. Como que é a sua visão com relação a essa questão da quantidade de atendimentos das vítimas de violência sexual? Você tem percebido ao longo desse tempo aí que tem aumentado? As pessoas têm... Não sei se poderíamos dizer criado coragem, mas tem se informado a respeito do serviço e tem procurado cada vez mais? O objetivo do atendimento humanizado é justamente propiciar que a vítima venha sem constrangimento para ser ouvida. Grande parte das vezes, as vítimas deixavam de fazer essa denúncia porque tinham que ir à delegacia várias vezes. Sim. E uma vez fazia a denúncia, depois tinha que ir para passar pelo exame de corpo de delito. E isso revitimizava. Cada vez que se fala sobre ou que se lembra sobre a situação, é muito constrangedor. Porque é uma marca que permanece ao longo da vida. O protocolo humanizado ele tem este objetivo, de não revitimizar a vítima, dela ser resguardada o máximo possível do ponto de vista subjetivo. Sim. Então, o protocolo tem essa característica. A escuta é feita pelo psicólogo e em nenhum outro momento essa vítima precisa repetir a história que aconteceu com ela. Uhum. Então, hoje a gente atende crianças, por exemplo, que na escola começam a falar sobre, mas eles já sabem direcionar para nós, vão até a UPA, começam a falar sobre, ele fala assim, olha, aqui não é o seu atendimento, direciona para nós, mas ainda é uma subnotificação. O protocolo humanizado facilita esse acesso, diminui o constrangimento. Sim. Mas ainda é muito subnotificado, porque a gente sabe que é muito maior o número de vítimas, não só na nossa sociedade, não só na nossa região, mas no Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil, ainda é muito subnotificado. E muitas das vezes as pessoas, como você bem disse, né, às vezes não procuram atendimento por entender que é muito burocrático, que pode expor a imagem dela. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente mostrar para a sociedade, né, as evoluções que nós tivemos nesse tipo de atendimento e fazer com que a pessoa ela tenha uma certa segurança, uma segurança maior em procurar o nosso serviço e fazer a sua notificação e tudo mais, né? Exatamente. É importante que seja feita essa notificação, essa procura do atendimento, porque essa vítima vai precisar de um suporte posterior. Sim. Né? Ela pode ter uma gestação indesejada, se houve vias de fato, né? Se teve conjunção carnal, ela pode ter uma gravidez indesejada. A criança, ao longo da sua vida, pode apresentar queda no desenvolvimento escolar, pode ser mais agressiva. Então, ela precisa de um suporte psicológico depois disso. São consequências que não são inerentes apenas no ato, mas no decorrer até mesmo de uma nova vida que pode vir a surgir, né? É uma marca que não se apaga. Não se apaga. Eu acho que essa frase define muito bem, né, o atendimento. E quem está lá na ponta também deve ter assim, o seu sentimento, o formato de atendimento. Eu queria até que o Cícero pudesse falar um pouco para a gente nesse aspecto, que você está lá como gerente da RUI, que é a rede de urgência e emergência, que é a porta de entrada, não é isso? Para esse tipo de paciente. Então, como que funciona esse acolhimento dessas vítimas, principalmente ali, iniciando no PA? Olha, Rubens, como a Cláudia já deu um spoiler, a vítima ela chega, né, de forma espontânea ou então direcionada por algum ente externo, Conselho Tutelar, SAMU, ou até mesmo vindo da UPA, né, por ter procurado o primeiro atendimento lá. Uhum. Então, essa vítima chega, ela é automaticamente levada a um espaço reservado, que é o que a lei, né, preconiza, né, para resguardo da identidade dessa vítima, priorização aí do atendimento humanizado, um atendimento mais reservado, mais íntimo, para que a vítima consiga mesmo contar de fato o que aconteceu,
né, e a gente consiga aí chegar a um desfecho favorável, ajudando aí o judiciário na condução, né, legal, e a gente consiga dar saúde para esse paciente. Sim. Né? E essa etapa, esse start inicial no PA, como você disse, tem a ver com outros setores. Você citou o setor jurídico, mas existem outros setores também que acabam sendo envolvidos com esse atendimento, não é isso? Sim, de fato a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, que presta atendimento a essa vítima, onde entra a parte da psicologia, entra a parte da enfermagem, entra a parte médica, quando necessário entra a parte do serviço social também. Né? Então essa vítima ela é amparada por uma equipe multidisciplinar, justamente para pegar todos os IES que são fragilizados pelo ato, né? Suposto ato que possa ter acontecido com ela. E nada melhor do que ouvir o João Francisco a respeito da questão da equipe multidisciplinar, né? Você que tem aí uma assistência que hoje passa de quantos profissionais, João? Hoje, em relação à assistência no complexo de saúde, nós temos um total de 880 profissionais de enfermagem, somando os demais profissionais aí de equipe multi, né? Físio, fono, a gente aproxima aí de quase 1.000 profissionais. Quase 1.000 profissionais. Hoje o complexo de saúde está em torno aí de 2.100, né, colaboradores como um todo. São mais de 400 médicos que estão atuantes aí na nossa instituição. Então, realmente é quase 50%, né, da totalidade aí que você está responsável pela gerência. E o que você pode nos dizer aí a respeito desses passos, né, que são seguidos, principalmente na parte assistencial e equipe multi, para essas pessoas que são vítimas de violência sexual? Isso. O Complexo de Saúde São João de Deus, quando ele chegou, né, colocou-se essa proposta aí, em relação de nós atendermos cidades da microrregião para supostas vítimas de violência sexual. E também hoje nós, enquanto instituição, nós também somos habilitados para atendimento para a macrorregião em relação a aborto legal. Isso daí fez com que, de fato, nós cumpríssemos, né, aquilo que está lá determinado em legislação, diante de número de profissionais, de como atender esses pacientes aí de forma humanizada e também de garantir, né, o sigilo frente ao atendimento. Contudo, nós temos esse leque de profissionais aqui junto do serviço, equipe de psicologia seguindo aí todas as diretrizes em relação ao conselho de psicologia, em relação ao sigilo dos dados. Quando se fala o número de pessoas, o número ele vem crescendo a cada dia. Então, se a gente puder pegar os nossos dados estatísticos que vêm de anos atrás, mas colocando de 2022 até 2024, 2022 nós tínhamos um total de 149 atendimentos ano e fechamos 2024 com 183 atendimentos. E o maior ofensor da população em relação a que procura atendimento junto ao nosso serviço são as mulheres. Então, temos pacientes do sexo masculino, mas a maior procura é sexo feminino. E a grande questão aí, como a Cláudia disse, existe aí também muitos casos que não nos procuram, casos que talvez vá em algum serviço e não é direcionado para a gente, uma vez que nós temos aí uma capacidade técnica, né, para que a gente possa conduzir os casos aí de uma forma mais profissional. E, contudo, essas pessoas elas não procuram o serviço e, às vezes, muitos casos que vêm até a gente também são casos tardios. Sim. Então, é importante a população ela ter uma ciência, né, uma consciência em relação a essa situação, porque o atendimento aqui é de total sigilo. A pessoa, ela procurando o serviço, a condução dela junto ao atendimento é uma condução totalmente individualizada em relação aos demais atendimentos. O acolhimento é diferente, o encaminhamento para uma sala, a retirada dela de diante de outras pessoas, a escuta é uma escuta diferente, ou seja, tudo de maneira com que a gente possa dar segurança para essa suposta vítima, uma vez que ela está confiando no serviço e procurou o serviço, né, para passar por um atendimento. E casos acontecem dessas pacientes que foram violentadas, elas por uma questão de medo, de uma questão de não querer se expor,
não procuram o serviço e quando elas vão se sentir encorajadas, já passou do tempo, ou seja, existe aí também protocolos em relação ao uso de medicação, né, de drogas antirretroviral aí, que tem um prazo certo para que faça uso. A questão da pílula do dia seguinte tem um prazo também em relação à indicação do uso dessa medicação. Então é importante que, caso a paciente, né, seja mulher ou homem, seja violentado, passe por algum problema em relação a isso, que se encoraja para procurar o serviço, porque aqui vai ter profissionais que de fato vai acolher e com toda certeza cumprir os regramentos em relação aos conselhos de éticas em relação a manter o sigilo frente ao atendimento. Ou seja, um atendimento humanizado que faz toda a diferença, né? Com certeza. E fazendo com que também, sendo atendido, nós temos também os direcionamentos, né, destes pacientes para os serviços. Então, em especial, nós temos uma parceria aí também junto ao CAPSI, que as crianças, após atendimento, essas crianças elas são encaminhadas para que dê continuidade no atendimento, né, de serviço de psicologia junto ao CAPSI, aqui no município de Divinópolis. Então, a mãe, né, dessa criança aí, quando acompanhada, ela é orientada, é informada através de um documento, ela assina o documento para dar garantia que ela tem um serviço que ela possa procurar, e também nós comunicamos o serviço, né, o CAPSI, sobre o atendimento, para que também possa fazer uma busca ativa para que essa criança seja também acompanhada depois que sai do nosso serviço. E outros casos também, né, em relação a pacientes aí que são adultos, esses pacientes também, juntamente com o serviço social da instituição, também é reportado a outros órgãos aí, que seja o CREAS, ou demais órgãos aí, para que tenha um acompanhamento frente ao caso, porque às vezes ocorre da vítima ela vir ao hospital e depois ela retornar pelo mesmo problema. Então, existe aí uma questão social, né, uma vulnerabilidade em relação ao contexto social dessa suposta vítima aí, que é preciso também ser olhado aí pelos entes externos aí para assegurar o direito dela, né, e para que não aconteça esse agravo aí novamente. Sim, ou seja, todo caso tem que ser considerado, né? É exatamente nesse ponto que eu gostaria de contribuir, porque eu acho que um dos fatores que dificulta a denúncia é que normalmente o agressor, o suposto agressor, é uma pessoa próxima. É o pai, é um irmão, é um tio, um avô, é um amigo, né? É o padrasto. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, existe a violência que acontece dentro do Uber, que a mulher saiu sozinha e foi agredida, sim. Mas o maior número são de pessoas próximas. Um dos pontos que eu coloquei foi que a questão afetiva, né, é usado como ferramenta de persuasão para submeter as vítimas à violência. E muitas vezes, quando é criança ou uma adolescente, a queixa é negligenciada pela família. Então, não, isso era brincadeirinha. Só que, no imaginário da gente, um toque ou uma penetração, às vezes, vai ter o mesmo poder de destruição da minha subjetividade. Sim. Então, tem que ser considerado. Teve um caso recente, não foi aqui na região, que eu vi na televisão, em que a mãe achava comum o que estava acontecendo com a filha, e justamente porque ela tinha, no passado dela, né, uma experiência como foi essa, né, uma experiência totalmente triste, né, e que ela achou que aquilo seria natural com a filha dela, né, uma filha de 4 anos de idade. Então, assim, umas coisas que eu estava conversando em um outro episódio. A questão social conta demais. A questão social conta muito, né? A desinformação. A desinformação. E, assim, nós já comentamos em outros episódios de podcast, assim, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, falam assim, nossa, é impossível disso acontecer. Não acontece, né? E nós estamos aqui, nós vivenciamos no dia a dia e sabemos que o quão é real e que está próximo da gente. Muito próximo da gente, Rubens, e hoje em dia as informações elas estão sendo disseminadas com mais facilidade.
né? Então, hoje a gente vê muitas informações, muitas ações e campanhas com relação à prevenção mesmo para o abuso sexual, né? A gente vê pontualmente, né, Cláudia, mais com relação à pedofilia, por ser algumas ações estratégicas do judiciário, alguns serviços de saúde, mas com relação à violência sexual, está aumentando demais. E só complementando uma fala que o João falou, que o João apresentou, nunca é tarde para a gente denunciar, né? Que seja num serviço de saúde, que seja num serviço judiciário, que seja numa atenção primária à saúde, o abuso que a vítima teve, né? Às vezes, a questão da temporariedade do tratamento terapêutico medicamentoso já ultrapassou. A coleta de vestígios já ultrapassou. Mas tem a questão social, tem a questão psicológica, né? Que a vítima ela tem que estar equilibrada, vamos falar assim, para dar uma vida tranquila futura. Então, nunca é tarde, né, para os nossos ouvintes, telespectadores, denunciar qualquer tipo de abuso que tenha sofrido. E uma coisa interessante dentro disso também é que, com a coleta de vestígios, existe um banco de dados. Então, se um suposto agressor fez uma vítima em Divinópolis e vai para uma outra cidade, mas a vítima daqui veio, passou pelo protocolo, foi feita a coleta de vestígios, tem um banco de DNA que a Polícia Civil hoje faz, né? Então, nós aqui no hospital temos uma parceria, né, com a Polícia Civil. Recentemente, acho que tem 2 semanas, nós passamos por um treinamento e constantemente a gente está sendo treinado para apurar essa escuta e cada vez mais ter um protocolo mais eficaz. Isso. Né? E nesse momento, assim, a gente foi muito elogiado por já estarmos desenvolvendo isso de uma forma mais fluida. Tem pontos a serem melhorados sempre, né? Porque de acordo com a demanda que chega, o hospital tem essa preocupação também de estar melhorando, né? Não é à toa que a inovação está como nossa característica, né? Então, a gente sempre precisa estar evoluindo, mas nós já temos isso. A cada quase 6 meses, a gente passa por um treinamento junto com a Polícia Civil, presencial ou online, para garantir a qualidade desse atendimento e as novas orientações. E uma coisa que chama muita atenção é isso. Quanto antes, melhor. Até 10 dias, a coleta de vestígio, ela tem uma segurança maior, uma fidedignidade maior. Né? Então, vai ser colhido isso vai para um banco de dados de DNA. Pode ser que, no primeiro momento, já aconteceu, por exemplo, a gente está atendendo uma vítima e o suposto agressor já está preso. Mas quando isso não acontece, o banco de DNA já é uma possibilidade. Se é um agressor que não faz parte do núcleo familiar, o que a gente costuma falar de um maníaco, né? Um dado do banco de DNA pode favorecer que seja feito um cruzamento de dados pela polícia e essa pessoa possa vir a ser presa. Então, assim, tudo é importante. O tempo é importante, a subjetividade dessa vítima é importante, a repercussão disso no núcleo familiar é importante. A escuta. Porque como a gente falou, normalmente é alguém do núcleo familiar. Sim. Né? É um líder religioso, é um professor. Então, são pessoas de quem a vítima ela está numa situação de vulnerabilidade, porque são pessoas das quais ela não espera um ato de violência, ela espera proteção. Exatamente. Por isso, muitas vezes, ela tem medo de dizer e não ser ouvida. As pessoas não acreditarem. E essa fala é usada pelo agressor. Não adianta você falar. Se você falar, eu vou negar. As pessoas não vão acreditar em você. Tem uma ameaça ainda. E a fala da Cláudia é importante, e aqui eu deixo também um agradecimento para a Polícia Civil. Então, hoje, como responsável lá, o Dr. Rodolfo, não é isso? Rodolfo. E aí nós temos muito contato com o Rodolfo, com o Lucas, com a doutora Andressa e toda a equipe, né? Porque são parceiros. Então, assim, a Polícia Civil, de fato, ela oferece treinamentos tanto para a parte médica quanto para a equipe multidisciplinar. Na semana passada, né, todos passaram por um treinamento aí, onde teve a questão de coleta de vestígio, tanto para a parte médica, que são os profissionais que fazem, né, a coleta, e quando a gente precisa
a gente tem dúvidas, nós temos um canal aberto com eles para pegar e tirar dúvidas, para que de fato a gente possa pegar e cercar tudo, para que a gente de fato dê a garantia aí de um bom atendimento para as supostas vítimas que nos procuram aqui. Então, quando tem supostas vítimas de outro município, também a gente tem contato com delegados de outro município para a gente também pedir ajuda ou esclarecer algumas coisas. Ou seja, o São João de Deus, ele simplesmente não presta um atendimento à suposta vítima, simplesmente. O São João de Deus aqui, ele preocupa com as pessoas que venham aqui atrás de atendimento. Sim. Na questão de acolher, de humanizar e de ter uma preocupação mesmo dessas pessoas que vêm até a gente aqui e a gente poder pegar e tentar fazer algo a mais para ela, para sair daqui com mais segurança, para sair daqui entendendo que teve alguém que se preocupou, que acolheu e que abraçou essas pessoas. Diminuir danos mesmo, né? Diminuir danos para essa vítima, que já vai ter que conviver com essa situação para sempre, né? E a gente às vezes pensa que a criança não lembra, a forma dela de falar disso é lúdica. Então ela vai usar desenho, cores, ela vai falar para a gente da forma que ela consegue. Ou seja, são técnicas, né? Ela não vai falar assim, olha, meu avô falou para eu masturbar. Ele vai virar e falar assim, ó, meu avô falou para eu mexer no pipi dele. Uhum. Sim. Né? Então, cada vez que a gente atende, aparecem situações muito diferentes. Eu costumo brincar, assim, quando eu vou falar, hoje, por ter conhecimento do protocolo e saber que isso facilita o acesso da vítima, que na maioria são mulheres, todos os eventos que eu participo, eu sempre falo sobre isso. E o que eu acho importante é a gente entender que não adianta fazer de conta que não houve. Não dá para ser dessa forma. A gente não esquece, até tenta, mas vai aparecer um sintoma, vai aparecer uma outra característica, e eu não pensei que fosse um número de casos tão grande como eu vejo hoje no consultório mesmo, na clínica, fora do atendimento aqui do protocolo, o número de violência que acontece. Porque com a informação, né, Cláudia, as pessoas estão se encorajando a fazer as denúncias, a apresentar essas fraquezas, né? Igual o João falou, o complexo de saúde, ele não preocupa em tratar só o paciente, a suposta vítima, né? Ele preocupa em tratar e cuidar, né? Tanto do social, quanto do psicológico, quanto da situação em que a pessoa foi exposta, né? E isso daí realmente encoraja demais a vítima a apresentar suas fraquezas, sua queixa e até mesmo denunciar a agressão por ela sofrida. Aquele processo que lá fora ia demorar 3 dias para ser feito, ela vem para o hospital, tem a escuta, tem o exame médico, aqui dentro ela já tem a coleta de vestígios, se precisar fazer a parte profilática já é feita, tudo dentro do mesmo espaço. Isso. Hoje nós temos aqui na cidade, na região como um todo, um projeto muito interessante, né, do CASÉ, que é o Todos contra a Pedofilia, né? E eu tive informações agora, em primeira mão, que o Complexo de Saúde estará presente, né, nesse evento próximo que está para ser realizado, fazendo aferição de pressão arterial, fazendo atendimento às pessoas que lá estejam, e com certeza nós vamos abordar esse assunto também, né, mostrando a potencialidade do Complexo de Saúde e a disponibilidade para fazer esse tipo de atendimento a essas vítimas. Então chegou aqui para mim agora, em primeira mão, por meio da nossa equipe de comunicação, a aprovação dessa nossa participação. Então, Todos contra a Pedofilia, tema coragem. Você pode e deve pedir ajuda. Vai ser, então, a caminhada no dia 19 de maio, às 8 horas, na saída da Praça da Catedral, né? Este evento, então, é voltado ao projeto Todos contra a Pedofilia, um projeto muito bacana que vocês têm muita propriedade para falar também, né? E um ponto importante também, né, Cícero, a gente falar que esse atendimento inicial ele é 24 horas, né? Sim. Qualquer hora. Então, não tem aquela coisa, eu fui vítima de violência, vou esperar amanhecer para ir lá. Não, pode vir. O quanto antes, a possibilidade de uma ação mais efetiva da polícia, da questão jurídica, é maior.
né? E a denúncia gratuita e sigilosa no Disque 100, certo? Sim. E lembrando que não é preciso que a pessoa ela faça boletim de ocorrências, ou seja, nós aqui não vamos cobrar de quem estiver nos procurando aqui que ela chegue aqui em mãos com boletim de ocorrências. Isso daí não é necessário. Isso daí é uma questão de vontade própria da suposta vítima, dela pegar e procurar a polícia militar ou a polícia civil, né, para pegar e fazer a ocorrência aí. Então, aconteceu o fato, podem pegar, todos devem entender que o nosso serviço aqui é um serviço totalmente profissional, onde vai aqui garantir o sigilo frente ao atendimento. Diante disso, ela vai ser orientada se ela fez o registro de boletim de ocorrência ou não. Caso ela queira, nós vamos orientá-la onde ela procurar para que ela faça esse registro e vamos dar um norte para ela em relação aos passos após o atendimento. Então, como garantia de atendimento, nós somos profissionais em relação àquilo que a gente faz, a gente mantém um sigilo frente a todos os atendimentos e não é necessário que a vítima venha à instituição com boletim de ocorrência. Isso não é critério de atendimento. E também não é necessário que ela venha acompanhada de polícia, não é necessário que ela venha acompanhada por um ente do Estado. Ela simplesmente tem livre acesso, aconteceu o fato, ela tem livre acesso para vir na nossa instituição para ser submetida ao protocolo. E familiar? Deve estar acompanhando Então, o paciente, quando ele menor, é importante que ele esteja acompanhado, né? Tem de ter alguém aí responsabilizando pela criança. Agora, o paciente adulto, não é necessário acompanhamento. A pessoa pode vir, muitas das vezes ela não quer expor isso para a família, já é dificuldade, já eu tenho de submeter a um atendimento, já é algo difícil para ela. E agora, compartilhar com a família, talvez ela nem chegue a compartilhar porque é uma agressão muito grande, né, para a vítima aí. Então, tem pessoas, sim, que chegam acompanhadas de familiar e outras que vêm sozinho para manter o sigilo, ou seja, para que a família ela não fique sabendo e ela consiga, com o apoio da instituição frente ao atendimento e depois as orientações para que ela tenha apoio posterior ao atendimento, que ela consiga seguir a vida dela. O importante nesse caso, que o João bem apresentou, a vítima vir, né, enquanto maior, responsável, ela vir e apresentar a sua livre manifestação e a vontade de ser atendida com a queixa principal, né, que seria no caso da violência. E no caso do menor, ele tem que estar representado legalmente, conforme a lei expressa, e também o representante e o próprio paciente também apresentar a livre manifestação, vontade de receber o atendimento. Neste ponto, com relação ao menor, o agressor pode ser o responsável. Então, ele precisa estar com o adulto. Não é que ele precise, ele vai estar porque alguém terá que conduzi-lo. Não necessariamente é o responsável pode ser o agressor. Agora, uma curiosidade minha, tá? Quando isso acontece e é identificado por um profissional fora do contexto que a gente está discutindo aqui. Dá um exemplo na escola. Como que o professor, a pessoa que está ali interagindo com a criança, ela deve se portar? Eu estou me colocando aqui num exercício de empatia, porque eu me imagino enquanto professor, uma criança chegando e fazendo algum comentário que tem algum indício. E a gente já recebeu Cláudia, casos nesse sentido. Me explica isso. E o que as escolas têm feito até porque a doutora Andresa, a Polícia Civil, tem orientado as escolas. É um projeto. Ela tem um projeto. Existe um projeto nas escolas. Nas escolas, é um projeto recente, do meio do ano passado para cá, de ir nas escolas e orientar qual é essa conduta. Então, tem chegado para a gente crianças que falou algo com um professor, o professor acionou o conselho, falando mas foi muito mais de um. Acionou o conselho tutelar, essa criança, o conselho já vai na casa, já busca o familiar e já vem para o hospital com esse menor. Quando a própria conselheira não vem acompanhando a vítima. Exatamente. Né? Então, assim, mas a escuta é da criança. Sim. Né? E em algumas situações as mães não tinham noção disso.
E com a criança o trabalho, como você disse no início da nossa conversa, existem as técnicas e tudo mais. Já aconteceu algum caso da criança vir pra cá e ela meio que tipo, meu Deus, o que eu falei? Agora eu vou ter que... E aí existe uma técnica para você conseguir acalmar essa criança, para que você consiga extrair dela ali algum Dentro indício? do protocolo, a gente, um ponto que eu quero chamar a atenção é que a gente sempre fala suposta vítima e suposto agressor. Suposto, Por sempre. quê? Porque o papel investigativo não é nosso. O E nosso ele é é o do longo. acolhimento. E ele é longo também. Né? E esse é nosso é do acolhimento. Então, ela é uma suposta vítima. E a palavra dela é considerada como verdade. Uhum. A investigação não é nossa. Sim. Né? Então, quando ela chega e fala de uma situação, ela vai ser acolhida e vai ser encaminhado isso para uma investigação posterior. E dentro da psicologia, quais são as medidas assim de proteção e sigilo? Você já comentou bastante, eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa questão. Então, tem um ponto importante aí que você perguntou e acabou que eu não respondi. Hoje é obrigatório que a gente denuncie. Sim. Né? Se eu suspeito, inclusive foi uma dúvida que eu tive e perguntei até para a doutora Andresa, é obrigatório que a gente denuncie. Tanto que internamente, por exemplo, se a gente recebe uma menina para um parto e ela tem menos de 14 anos, ela entra no protocolo de suposta vítima de violência sexual. Porque dentro da nossa legislação, ter relações sexuais com menores de 14 anos, isso é estupro, mesmo que seja com consentimento. Sim. Porque ela é considerada que ela não é capaz de definir o que ela quer ou não quer, não tem orientação suficiente para entender a amplitude que é a vida sexual. Sim. Nesse caso ainda entra como estupro de vulnerável, né, Cláudia? Exatamente. Então, aí internamente a gente tem que iniciar esse protocolo. Sim. Então, a situação é bem complexa. Muito. O profissional não é só o psicólogo. O profissional médico, por exemplo, então, às vezes a gente já recebeu aqui criança que vai no posto para fazer puericultura, encaminha para a gente. A gente já recebeu... Que visualiza lá uma lesão, algo interrogado. Sim. Encaminha. A gente recebeu uma criança que foi no dentista, uma lesão na boca, teve uma suspeita de violência sexual, foi encaminhada para a gente. Então, assim, nada pode ser desconsiderado. Não tem que virar uma paranoia, mas tem algumas coisas que são necessárias serem ouvidas. A mudança de comportamento da criança, do adolescente, ou até de uma pessoa adulta, tem que ser verificado. Uhum. Não pode ser descartado. Onde foi, a partir de quando, né? O que está acontecendo? Hoje em dia tem uma orientação muito grande de se a criança não quer abraçar o visitante, não obriga. Se ela tinha um bom relacionamento com determinada pessoa e aquilo passou a não ser dessa forma mais, vamos verificar o que está por detrás. Sim. Orienta sempre a criança, não senta no colo de nenhum adulto. Uhum. Então, são coisas que parecem bobas. Uma coisa que, quando eu era adolescente, eu achava que era mentira, e não é, gente. Infelizmente, não é. É o tal de não deixa seu copo no balcão. Não compartilhe bebida se você estiver na noite. Uhum. Existem muitas pessoas maldosas não aí deixa que são seu copo pequenas ali. ações que, né? Então, são casos que, ao longo do tempo, a gente foi vendo assim, gente, isso é verdade, minha mãe estava certa. E hoje, ainda mais. A cidade é uma cidade universitária, então o pessoal faz muita festa. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí as pessoas devem se perguntar, mas por que escolheram este tema, né? No Complexo de Saúde tem tantos outros temas, tantos outros assuntos, e de fato todos os outros assuntos serão abordados no nosso programa aqui, no nosso podcast Saúde em Pauta, mas este tema de violência sexual foi escolhido porque nós estamos no mês de maio, que é considerado o mês de Maio Laranja a campanha, né? É uma campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, durante este mês de maio, diversas ações são realizadas para informar, prevenir e mobilizar a sociedade sobre a importância da proteção da infância. E a cor laranja, ela simboliza a luta por um desenvolvimento seguro e saudável, tanto para meninos quanto meninas. Todos têm um papel fundamental na denúncia e no enfrentamento desse tipo de violência. Então, a denúncia e essa conscientização, ela vai ser sempre a saída para proteger os nossos pequenos, né? Então,
qualquer indício diz nossos que sem. Nossos pequenos, nossas mulheres. Mulheres, né? Nossos grandes. homens também, isso, né? Por incrível que falaram. pareça, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro caso de violência sexual que a gente atendeu, foi um homem. Mesmo, olha só. Logo no início do protocolo foi um homem. A gente sempre imagina mulher ou criança, né? Então, assim, é uma situação que atinge todas as classes sociais, todas as faixas etárias, né? E todos os sexos. O agressor não tem cara. Muito pelo contrário, a cara dele é de bonzinho, não é de mal. Olha só. A cara dele não é de mal. Porque ele precisa seduzir a vítima. Ele faz com que a vítima, de alguma forma, confie nele. E também tenta transparecer, que ele tá né? falando. Tenta transparecer uma pessoa séria, né? Uma pessoa social, uma pessoa formal, né? Então, assim... Quando eu falo desse que é bonzinho, é esse próximo, né? Que é o maior número. Uhum. Aquela violência que acontece na rua, que às vezes a vítima nem consegue identificar quem foi, pode até ter uma cara de mal, um jeito, né? Uma forma mais truculenta e tudo mais. Mas é um menor número. Você citou alguns indícios, né? Que podem caracterizar a violência sexual. Existem outros além desses que você citou? Existem diversos, né? E às vezes pode até aparecer algum que diretamente vocês podem não imaginar que poderia ser e acaba se tornando, depois de um certo tempo, igual você falou de dentista, né? Como que um dentista conseguiu identificar isso, né? E trazer à tona? É a característica da lesão mesmo. Né? São nos mínimos vestígios que a gente tem que levantar a bandeira da violência sexual. É o que é fielmente debatido dentro hoje da Polícia Civil. Né, que os médicos legistas trouxeram para nós na atualização que foi feita aqui do Complexo de Saúde. A gente não pode mitigar nenhum vestígio. Por quê? Se tem um vestígio, tem que ser investigado, porque pode haver um caso ali. Sim. Né? E se a gente está mitigando, a gente está contribuindo com a omissão. Isso daí também, às vezes, causa uma certa revolta na vítima, que acaba aí atrapalhando toda uma rede, né? Apresentei o indício para as autoridades e aí nada foi feito. Então, por isso que os mínimos vestígios a gente sempre tem que levar em consideração. Igual a Cláudia falou, não é que o complexo de saúde está querendo problematizar, é porque é a nossa obrigação. Teve um vestígio apenas na vítima e esse vestígio induz a ocorrência da violência. A gente vai abrir o protocolo, né, Cláudia, e vai levar a investigação, sim. E às vezes não tem vestígio, mas tem um discurso da vítima, né? Em algumas situações, o menor, por exemplo, ele não precisa passar não precisa ter a conjunção carnal. É uma passada de mão. Mas isso daí, a discussão é bastante interessante, porque nós temos aí o protocolo, que ele é feito no pronto atendimento. Caso necessário, diante do quadro do paciente, da paciente, talvez seja necessário a internação, mas isso é algo bastante remoto. Mas o hospital, ele vive esse protocolo. As pessoas, elas entendem e sabem que nós somos essa referência aí para o acolhimento, né, de supostas vítimas. Então, tem casos, já aconteceu, eu lembro de 2, você pode corroborar, Cláudia, eu lembro de 2 casos que internaram por um motivo X, e aí, durante a internação, a equipe que está prestando assistência para esse paciente que veio para outro fim, que veio para uma questão clínica lá, eles entenderam que tinha ali um risco lá, onde a criança ela estava passando por algum tipo de agressão. E aí foi acionado o protocolo e nós fizemos o protocolo com a criança dentro lá, né, do serviço onde estava internada. Então, isso daí é a questão de mudança de cultura internamente também aqui, das pessoas entenderem que vão vir pacientes e esses pacientes talvez estão com algum agravo aí, alguma questão relacionada aí à violência sexual, que o profissional ele vai conseguir enxergar e aí vai startar o protocolo de violência sexual com ele estando dentro de um setor aqui do hospital. Ok, perfeito. Muito bem explicado, João. Essa questão das etapas do atendimento que o Complexo de Saúde oferece realmente é muito importante para que as pessoas tenham conhecimento e se sintam mais tranquilas em chegar aqui e fazer o seu atendimento, né? A partir da efetivação, né, desse atendimento, dessa escuta especializada, externamente a sociedade tem tido de se organizar para fazer esse acolhimento, né?
Perfeito. Bom, nós estamos chegando aqui já ao final do nosso bate-papo, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando pelos streamings, né? Pelo Spotify, Deezer ou Apple Music, pode acompanhar também nosso canal do YouTube, CSJD Divinópolis, para poder assistir em som e imagem o nosso podcast de hoje. Eu queria aqui finalizar o nosso bate-papo, correndo aí com todos vocês, para que vocês possam deixar uma mensagem final para essas pessoas que estão assistindo, né, o nosso podcast, principalmente na questão do diálogo familiar, né, nessa questão também de escuta, de tentar de repente descobrir alguma coisa junto às crianças já no ambiente, né, de casa. Queria que vocês passassem essa última mensagem e se colocassem à disposição de toda a sociedade. Olha, como já foi muito debatido, né, Rubens, durante a nossa conversa, é falar mesmo, é não ter medo, é empoderar-se do problema e falar, apresentar para a sociedade, apresentar para as autoridades o que pode ter acontecido, né? Não se intimidar diante, às vezes, uma ameaça do agressor, diante a presença do agressor, né? Porque é a partir da vítima que a gente vai conseguir conduzir as situações. Porque se a vítima não externar de forma alguma, né, a gente não vai conseguir ajudar. E nós estamos aqui realmente para ajudar. Então, eles têm que ter coragem de falar, de apresentar a situação, de apresentar o problema. E aí, depois, a responsabilização, igual a Cláudia bem disse, não é nossa. Nós estamos aqui para acolher, cuidar e tratar. Né? Aí, depois, o judiciário é que vai dar continuidade nos trâmites necessários. Excelente. Cláudia? Como mãe, como mulher, como profissional, a minha orientação é para que valorize o discurso da criança. Né? Nossas crianças precisam ser protegidas. E muitas vezes, por causa da correria, a gente não para escutar ou até observar a forma de brincar, né, da criança ou as reações diante de determinadas situações. Toda mudança de comportamento tem que ser valorizada nas nossas crianças. Né? Pode ser a forma de denunciar uma criança que passou a ficar mais agressiva e não era, uma criança que está com um interesse, ações mais sexualizadas e nem é a idade disso. Por detrás disso pode estar uma denúncia de algo que ela esteja sofrendo. E uma coisa importante tudo que a gente sofre e não é tratado, a gente vai perpetuar essa ação. Então, uma vítima que não foi bem acolhida, bem tratada, pode se tornar futuramente um futuro agressor, porque se isso é normatizado, isso pode aparecer no comportamento dela no futuro. Sim. Né? Então, é importante, por uma questão social mesmo, que essas supostas vítimas sejam acolhidas, ouvidas e tratadas de uma forma adequada. Então, os familiares, pais e mães, estejam atentos às mudanças de comportamento de suas crianças. Perfeito. João? Então, o que eu posso pegar e passar como mensagem é que, diante dessa situação aí de uma agressão, né, que a pessoa, estando como uma vítima, que ela se encoraja para não se calar. E aí, diante do fato dessa agressão, que procure algum serviço, aqueles que competem a nossa microrregião aqui, as cidades que fazem parte da nossa rede aqui de atendimento, que procure o Complexo de Saúde São João de Deus e tem uma certeza que aqui que vai encontrar profissionais altamente capacitados, profissionais que vão cumprir todos os regramentos em relação a questões éticas, sigilo, e que vai ser muito bem atendido e direcionado aí, né, com direcionamento aí para que consiga se restabelecer aí após o seu atendimento. Só Perfeito. tomando um pouquinho a palavra, vamos falar também das mulheres, né? Sim. As mulheres não têm que dar conta de tudo sozinho. Elas não têm que ser fortes o tempo todo. E se a gente se coloca em rede, uma apoiando a outra, a gente tem mais possibilidade de lidar com essas situações de violência que nós, mulheres, estamos expostas. Excelente, muito bem colocado, Cláudia. Agradeço a todos vocês pela participação aqui no nosso podcast. Nosso tempo é um pouco limitado. Eu sei que nós temos muitos assuntos para tratar, não só a respeito deste tema, mas vários outros, porque o nosso complexo de saúde é gigantesco. O João está aqui com várias coordenações, né, João? Cícero também tem. Cláudia, com conhecimento vasto aqui do nosso São João de Deus. Então, já fica o convite para que vocês possam aqui estar conosco em outros temas, outros assuntos, tá? E, mais uma vez, agradecer e contar com vocês sempre aí junto
para que a gente possa fazer cada vez mais um complexo de saúde melhor para toda a população. Viu? Nós vamos encerrando aqui o nosso episódio do podcast Saúde em Pauta. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam no YouTube, também nas redes sociais e também nas plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer e Apple Music. Nós sempre estaremos aqui levando conhecimento e informação para você, nosso usuário. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a toda a equipe que preparou esse podcast, a produção Letícia Enes, a toda a comunicação, pelo apoio, a equipe do SND, Serviço de Nutrição e Dietética, filmagem, edição, Enquadra Filmes e a minha apresentação, Rubens Souza. Vou ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais projeto, nosso programa Saúde em Pauta. Até lá!